1943, no dia 1º de maio, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O contexto de sua criação é bem particular. O governo buscava legitimidade para a figura de Getúlio Vargas, mais que apenas ser legítimo. Vargas, que tinha acabado de instituir o Estado Novo, estava buscando personificar sua figura de pai dos pobres. O país estava passando por uma fase de muito desenvolvimento. O número de trabalhadores só aumentava e suas reivindicações também. Por isso que era necessário unificar as leis do trabalho. A CLT garantiu parte das demandas dos trabalhadores, como leis que garantiam o 13º, repouso anual remunerado e outras conquistas que a gente ainda vai falar. Getúlio Vargas foi o governante que fez da política trabalhista uma forma de controle social e político. Inspirado no modelo fascista italiano, Vargas procurou controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à então crescente industrialização do país, por meio da legislação trabalhista como a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, ou das Leis Trabalhistas, decretada em 1º de maio de 1943. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela prevista. Ela surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. De acordo com a Constituição Federal, é direito de todo trabalhador urbano ou rural, regido pela CLT, a participação nos lucros ou resultados desvinculados da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Tais como resultado dessa lei, caracterizam-se o salário mínimo, o 13º salário, o aviso prévio, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho, liberdade de associação ao sindicato, descanso semanal remunerado, férias anuais condicional, fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, salário família, licença maternidade e licença paternidade. A reforma trabalhista foi um dos temas mais discutidos na política brasileira no ano de 2017. O Brasil passou por sua pior crise econômica e causou altos índices de desemprego, demissões em massa e falências de empresas. Uma das formas do Estado tentar resolver esse problema foi com a reforma da lei trabalhista, com uma jornada de trabalho antes limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, pode agora 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, respeitando as 220 horas mensais. As férias de 30 dias corrido por ano agora pode ser parcelada em até 3 vezes, entre outros como tempo de serviço, trabalho remoto, trabalho temporário, descanso e remuneração. São mais de 100 mudanças nas leis trabalhistas da CLT propostas pelo governo do Michel Temer e aprovada pela Câmara de Deputados. A mudança de lei formará um ambiente mais saudável. O movimento de mudanças vem a favor não apenas das empresas, mas para os trabalhadores, principalmente para quase 14 milhões de desempregados no país. A regulamentação do teletrabalho é o projeto que estabelece disciplina jurídica para o teletrabalho. A regulamentação desse tipo de contratação são importantes porque, sem risco de demandas trabalhistas, como para reivindicar direitos que não fazem sentido nessa modalidade, mas que estão na CLT para regularem os contratos convencionais. Compensação de horários. Trabalhos de hospitais, portarias, serviços de vigilância permitem que o regime de horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 de descanso, com acordo individual escrito ou negociação coletiva. A chamada semana espanhola, que alterna a prestação em 48 horas e uma semana de 40 horas em outra. Primeiro, contratos de trabalho intermitente. A inovação na regulação do trabalho intermitente haverá emprego e subordinação, mas a atividade não será contínua, podendo haver alternância de períodos de prestação de serviço. Essa contratação pode ser feita a perda de direitos por parte do empregado e sem segurança jurídica para a empresa contratante. É uma opção aberta, milhares de jovens ou candidatos a vagas do mercado de trabalho a empreendedores que busquem soluções com necessidades ocasionais. Tá, o contrato intermitente até seria uma boa coisa, mas o que não te contaram sobre ele? Ele deixou muitas lacunas de fora, sabe? Tipo, ele não previu o limite mínimo e o máximo da jornada de trabalho. E não tem limite temporal, sem convocação do empregado. O que é isso? Ele só vai trabalhar quando ele for chamado. E isso é uma remuneração das demais verbas que devem ser pagas no mesmo dia da prestação de serviço. Ou seja, se ele trabalhar um mês, ele vai ganhar. Se ele não trabalhar, ele não vai ganhar. E esse contrato é altamente prejudicial, porque a gente tem a figura no mesmo momento do empregado e do desempregado, porque quem tem CTPS assinada
e não for convocado, não ganha. Então, eles não podem nem ver as suas finanças, certo? Que eles não têm uma certeza do que eles vão fazer, sabe? Então, isso é muito triste porque a gente traz muita preocupação pro trabalhador e expectativas negativas. Então, aqui estão as 6 alterações da CLT com a reforma trabalhista que a gente decidiu colocar em fotinhos, porque senão ia ficar muito longo. E leiam elas com uma música bem bonitinha de fundo. Em fevereiro de 2012, na Espanha, foi convertida em lei a proposta da reforma trabalhista, encabeçada pelo governo do Mariano Rajoy, do Partido Popular, o PP. Assim, a taxa de desemprego caiu no patamar de 24% para 18,5%, o que tem sido saudado pelos entusiastas das atualizações na legião. Nessas circunstâncias, vemos que para os trabalhadores espanhóis os benefícios da reforma trabalhista parecem, na menor das hipóteses, ambíguos, na medida em que a geração de empregos não necessariamente está vinculada à alteração da legislação. Em contraposição, os prejuízos são cristalinos, pois essas mudanças incitaram precarizações nas relações de trabalho e nas contratações salariais. E a gente só falou dela aqui porque o Temer se inspirou nela para fazer a nossa. O presidente da Hungria, János Áder, informou em 2018, que sancionou a polêmica lei que eleva de 250 para 400 o número de horas extras que os trabalhadores do país podem fazer no ano, medida que gerou uma série de protestos. Áder argumenta: constatei que a lei não limita as disposições de defesa dos trabalhadores. Chamada pelos críticos de lei da escravidão, a polêmica lei estabelece um máximo de 400 horas extras anuais para os húngaros. Assim, alguns podem passar a trabalhar 6 dias por semana. Além disso, o texto permite que os empresários só paguem os valores dessas horas adicionais em 36 meses. Após essa lei ser aprovada, uma série de protestos foi organizada em Budapeste e outras cidades do país. As manifestações uniram oposição, sindicatos e organizações civis. Os críticos alertaram que, apesar das horas extras serem voluntárias, os trabalhadores que se neguem a aceitá-las ficarão marcados pelos empresários e correrão risco de demissão. O presidente da Hungria, conservador nacionalista do partido Fidesz, discordou da visão dos críticos e disse que os empregadores não poderão punir os funcionários que se negarem a aceitar as horas extras, e alegou que a lei não diminui a capacidade dos sindicatos de oferecer proteção aos trabalhadores para convênios coletivos. A partir de 2019, os trabalhadores da indústria metalúrgica e eletrônica na Alemanha poderão reduzir temporariamente sua carga horária de trabalho para até 28 horas semanais. Em contrapartida, as empresas poderão aumentar a jornada daqueles que desejam trabalhar além do atual limite de 35 horas por semana. A flexibilização temporária da carga horária do setor, alcançada por meio de negociações sindicais, está sendo vista no país como um projeto piloto, cujo resultado pode promover uma pequena revolução nas atuais jornadas de trabalho estáticas. O sucesso desse experimento pode ainda impulsionar uma futura reforma trabalhista e servir de modelo para outros países. Então, aqui estão as 2 reportagens. A primeira delas está falando sobre o dia 1º de maio, que o deputado Eduardo Leite falou que o dia 1º de maio era uma oportunidade de reflexão sobre o futuro da classe trabalhadora. E a segunda mensagem é sobre a reforma trabalhista, dizendo que após 3 anos de saldo negativo, o país voltou a criar vagas formais em 2018. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.